Se sentir triste em algum momento da vida faz parte, por algum acontecimento, algo pontual. Mas a depressão, ela não é essa tristeza passageira. Existem diferentes tipos de depressão que pode se manifestar por diversas maneiras, inclusive fica difícil o diagnóstico porque varia muito de pessoa para pessoa, cada ser humano tem o seu ritmo e isso influencia na hora do diagnóstico da depressão. Antes de sair por aí julgando, né, uma pessoa introspectiva, mais vagarosa, de depressiva, ou se autodiagnosticar depressivo por estar mais recluso, pensativo em determinada fase da vida, assiste esse vídeo que eu vou trazer pontos importantes para você dessa vilã silenciosa em nossa sessão de terapia aberta que começa agora. Meu nome é Ivy Camanducci, sou psicóloga clínica e esse é o meu canal. Vim aqui para cuidar de saúde mental, bem-estar, felicidade, vida cristã, família e cuidar de gente por essa plataforma aqui do YouTube, tá bom? Então, seja bem-vindo e vamos para a sessão de terapia aberta de hoje. Nem sempre é fácil saber quando a depressão começa a aparecer. Ela começa lenta e às vezes sem um foco específico. É como uma panela... Lá vem eu. Sabe aquelas panelas que você tem em casa encardida, toda manchada, encardida de gordura? É mais ou menos assim que acontece. Quando você se dá conta, aquela panela já está toda suja porque você não foi cuidando da manutenção diária dela. Você lavou rápido e guardou, não tirou completamente as sujeiras. E determinadas manchas ficam ali aparentemente impossíveis de serem limpas com o passar de um longo período. E também o fato de termos vários tipos de depressão e que também são facilmente confundidas uma com a outra, fica difícil diferenciar o trato terapêutico, mas é fundamental a gente saber qual tipo de depressão que está acontecendo conosco ou que o paciente tem, para que a gente possa ter a conduta terapêutica certa para cada tipo de depressão que possa estar se manifestando na pessoa ou em nós, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma desses tipos de depressão precisa ser cuidado e visto de formas diferentes. A depressão, ela faz parte dos transtornos de humor e ela afeta toda a vida da pessoa. Empregos podem ser perdidos, relacionamentos prejudicados e até mesmo surgimento de problemas físicos vindos desse estado depressivo. São 6 tipos que eu acho importante trazer e que você conheça de depressão. O primeiro deles que eu vou falar aqui hoje é chamado de depressão maior. É o tipo mais grave de depressão. Ela é caracterizada pelo surgimento de vários acontecimentos que geralmente deram início na adolescência ou podem acontecer de aparecer também na fase adulta, mas geralmente já começa ali na adolescência. A pessoa que sofre desse tipo de depressão, ela pode experimentar fases de humor normal e intercalada com fases de humor que pode durar de humor depressivo, né? Que pode durar por semanas, meses e até anos, se arrastando nessa situação. É o exemplo que eu dei logo lá no começo da tal da panela. Eu falo muito com os pacientes esse exemplo, porque é verdade. Se você tem na sua casa panela encardida, sabe aquelas frigideiras que a gente frita e que vai ficando aquelas gordura no cabo e que a gente não dá conta de limpar na hora? Você fala assim, depois um dia eu pego e limpo tudo de uma vez. Só que não. Aquilo não sai. Ela vai precisar de um desengordurante mesmo. Sabe aqueles? Na minha casa eu uso um que chama Easy. Você espirra ali, ele faz aquelas bolhas assim de sabão, né? E desengordura. Aqueles limpa-forno. Precisa disso às vezes, porque não dá conta. Se você ficar ali só com aquela buchinha e fazer aquela manutençãozinha ali, não sai. Precisa de um desengordurante mais forte. Então, se você não esfrega ela todo dia, se você não limpa mesmo para tirar todo o resquício de gordura todos os dias,
vai ficando aquela crosta e quando vê, fica difícil de desencardir. Só vai desencardir com um produto mais forte, um desengordurante poderoso e ó, muito braço e bombril ali para poder limpar. Então, essa depressão é exatamente assim que acontece com a gente. Se a gente já não... Peraí, acho que tá acontecendo alguma coisa diferente comigo. Se você não se reparar, notar e saber que passou de 2 semanas entristecidos, acende a luzinha. E a gente precisa dar conta disso antes que fique algo muito severo ou, no caso da panela, fica uma frigideira ali muito encardida e vai precisar de um desengordurante mais forte para limpar e vai precisar de um psicoativo, vai precisar de um remédio para poder sair daquela condição, tá? Ela é classificada, essa depressão maior, ela é classificada dessa forma, com esse nome, e nela há várias fases de mania e isso pode causar problemas graves para a pessoa se não for tratado de forma eficaz. Então, lembra dessa analogia, frigideira bem suja, desengordurante aí é o remédio, bombril e braço vão ser a terapia, tá? Então, para esse caso de depressão aí maior, é necessário medicamento e é necessário terapia. Então, desengordurante forte, que é o remédio, bombril e braço, terapia. E é verdade que a idealização suicida está presente nesse transtorno, né, nessa parte da depressão, que é a depressão maior, severa. O indivíduo ele pode chegar sim a vias de fato de tirar a própria vida. Seguindo a analogia aí dessa panela, é naquele momento que a gente desiste de lavar, sabe? Que a gente fala assim, eu vou acabar jogando essa fora e comprando outra. É nesse momento que a pessoa também desiste de si e ela acaba, infelizmente, tirando a própria vida. Então, nesse caso da depressão, pode chegar sim ao suicídio. Então a gente precisa parar, merece aí uma atenção para esse transtorno, tá bom? Não negligencie, não desista, lave a panela aí. O que significa lavar a panela? Significa se cuidar, significa não abrir mão, não esperar encardir demais, não esperar ficar severo demais para se olhar. Tá bom? Eu vou passar aqui os principais sintomas da depressão maior. Então, humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse em atividades, hobbies que a pessoa gostava de fazer, coisas que a pessoa gostava de fazer e ela abre mão disso, perda de peso ou ganho de peso, insônia, baixa autoestima, falta de concentração, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, nervosismo e cansaço constante. Então, vale a pena prestar atenção para esses sintomas, isso se perdurando por mais de 2 semanas, tá? O segundo tipo é a distimia, nominho diferente aí, mas esse é o nome. E entre os tipos de depressão, a distimia é tida como menos grave que a depressão maior, mas, na minha opinião, é a mais comum, é a mais silenciosa, é a que fica por mais longo tempo e ela é arrasadora. Esse tipo de depressão é chamada de unipolar e afeta o funcionamento normal do bem-estar da pessoa. É aquilo que não está tão grave para você ir urgente, né, cuidar. Quando você vê, é algo que já está ali há muito tempo você carregando ela e ela já está ocupando um lugar gigante na sua vida e você está deixando de usar a sua vida num bom funcionamento porque você está carregando a depressão em distimia, tá bom? Então, para esse tipo de depressão, eu gosto muito de criar uma analogia quando eu psicoeduco os meus pacientes sobre o carro. Quem aqui tem no carro o porta-mala já cheio? Você tem lá seu carro e quando você abre o porta-mala que você precisa usar, você precisa carregar alguma coisa, precisa pôr compra de mercado, não consegue pôr porque o porta-mala tá com tanta tranqueira lá dentro. Se você acredita que vai usar e não usa, ocupa o porta-mala, ele já está cheio e você não consegue usar para aquilo que você precisa, que é de repente carregar suas bagagens, carregar a compra de mercado, fazer
aquela funcionalidade do seu dia a dia, o porta-mala já tá cheio de tranqueira. Coisas que você levou, pôs ali para doar e não doou, né? Coisas que você recebeu e não tirou, blusa, roupa que você vai largando lá, sapato que você vai largando lá, lixo, garrafa PET que você ia levar naquele lugar de reciclagem maravilhoso e nunca levou. Então, o carro vai perdendo a funcionalidade dele, o porta-mala vai perdendo a funcionalidade dele, que é um trânsito rápido de bagagem. O porta-mala não funciona mais com essa finalidade. E a distimia é a mesma coisa. O ser humano ele vai ficando disfuncional, ele vai ficando entristecido e isso não é levado tão em conta porque não parece que é tão grave assim. A nossa vida vai ficando anulada para o propósito ao qual a gente existia, a gente funcionava para ser. Então, os principais sintomas na distimia vão ser a perda e o aumento de apetite também. É como eu disse, os tipos de depressão são facilmente confundidos pela semelhança dos sintomas, mas aqui o que difere é o bloqueio na tomada de decisão e o sentimento de desesperança na vida. Então a pessoa ela vai ficando desesperançosa e isso é aquele famoso tanto faz, não importa, pode escolher, a pessoa vai abrindo mão. Insônia também é comum, falta de energia, fadiga, baixa autoestima, bloqueio na tomada de decisões e sentimento de desesperança. Então esses são os sintomas da distimia. E o terceiro tipo, bem comum aqui também, de depressão é depressão ansiosa. E essa depressão, ela está presente em um número significativo de pessoas. A sua principal característica é a mistura e a alternância de estados de depressão com estado de ansiedade. Então a coisa se funde, por isso que é difícil a gente saber o diagnóstico, tem que ser por um psicólogo, tem que ser por um psiquiatra, não dá pra gente achar o que a gente tem, precisa passar por um profissional competente para estar entendendo o contexto, entendendo as particularidades de cada um, que vai lá e conta da queixa, né? Então, os sintomas são muito semelhantes aos dos outros tipos de depressão que eu falei anteriormente, mas com esse ponto particular que é a alternância com a ansiedade. Então esse tipo de depressão, que é a depressão ansiosa, a característica principal é que ela alterna períodos de depressão com ansiedade. Os principais sintomas desse tipo de depressão são estados de extrema passividade, estados de ansiedade, alteração no apetite, aumento de sono, falta de energia, incapacidade de concentração, falta de motivação, isolamento social, irritabilidade. Então, se você se percebe assim, acende a luzinha, mais de 2 semanas nesse sentido e busque ajuda. Tipo de depressão que é a psicótica. A depressão psicótica é um tipo de depressão que vem vinculada à depressão maior e ela inclui um tipo de psicose. Psicose? Que nome feio, que nome difícil esse termo. Assusta? Eu sei que assusta. Ele causa aí calafrios em diversas pessoas. Entretanto, ao falarmos de depressão psicótica e continuarmos usando a palavra nesse sentido, é errôneo. Não tem a ver com crime, nem a ver com loucura, tá? A depressão, ela pode ter manifestações psicóticas e não precisa ficar com medo desse assunto, mas sim conhecê-lo. Afinal, se trata de uma condição clínica e não é algo a temer. Como estamos vendo aqui, existe vários tipos de depressão e a psicótica é só mais um deles. Então, sem preconceitos com nomes, por favor. O transtorno está altíssimo e a demanda de cuidados são ainda maiores. Então, na depressão psicótica, ao contrário dos outros tipos de depressão, ela se caracteriza pela presença de sintomas psicóticos, que são alucinações e delírios que alteram a realidade, Então, estados de violência também faz parte. Pensamentos mórbidos,
Então, essa que é a diferença. Mas ela tende a estar somada aos sintomas da depressão maior. Então, aqueles que eu citei lá em cima, no primeiro estado de depressão, que é a depressão maior, precisa estar associado e somado àqueles sintomas, o estado de depressão psicótica, para poder dizer que a pessoa está vivendo isso, tá? E por fim, não menos importante, a depressão pós-parto. Dentro dos tipos de depressão, inclui-se a depressão pós-parto, que ela é caracterizada por ocorrer após o trabalho de parto, mas esse tipo de depressão pode acontecer até 1 ano depois do parto, embora seja comum nos primeiros 3 meses. Então, os principais sintomas desse tipo de depressão é a alteração hormonal, são alterações nas relações sociais e ter menos tempo de liberdade para si mesma. Então a mãe ela começa a se sentir mal por estar vivendo aquele momento de não poder mais ter tempo para si. E isso também tem alteração no ciclo da vigília do sono e preocupações de cobrança por sua capacidade de ser mãe. Ela começa a se cobrar pela maternidade, não achar boa o suficiente, achar que não vai dar conta, achar que não está exercendo bem aquele momento de maternidade. E às vezes isso gera também na mãe uma rejeição do filho, que acontece e é comum e precisa ser visto e tratado. E é super tranquilo, tá? Dá pra gente ter um excelente resultado terapêutico nesse sentido. Então, se você tá aí com um bebezinho recém-nascido, tá se sentindo incapaz, não tá achando que dá conta, tá se sentindo uma mãe não tão boa quanto você esperava ser, tá achando que tá difícil, não tem tempo para você, não tá conseguindo se cuidar, não tá conseguindo cuidar do neném, busque ajuda. E é isso aí, gente. A depressão dói, ela mina suas forças, você fica rendido, enfraquecido, cansado da vida, se sentindo fracassado, mal amado, sozinho, cansado de lutar e sente que não tem ninguém, que ninguém é por você. E ainda para quem é crente, é muito difícil, porque nessa hora a gente acha que nem Deus está com a gente, né? Que nem Deus vem. A depressão é a doença que mais deixa pessoas incapacitadas no planeta e nem sempre vem sozinha. Ela vem acompanhada de outras comorbidades, de outras doenças junto com ela, de outros transtornos. Ela é provocada por fatores genéticos e também fisiológicos que podem ser desencadeadas por eventos traumáticos, como perda de entes queridos, outras frustrações. E quem não sofre frustrações nessa vida, minha gente? Todo mundo vai ser frustrado com alguma coisa. Então a gente precisa aprender o que fazer com isso. É por isso que precisamos nos cuidar emocionalmente, para que ao batermos de frente com uma desilusão, com algo que nos sacuda aí nessa vida, precisa entender como lidar com essas adversidades, com essas frustrações. E entender e ficar atento que sentir-se triste é muito válido. A tristeza, ela é uma das nossas 5 emoções primárias, nós nascemos com ela, mas se ela perdura, se ela entra num quadro de duração prolongada, mais de 2 semanas, e pode se apresentar de forma recorrente, então eu fico triste aqui 2, 3 semaninhas, dou uma melhoradinha, depois já logo tô triste de novo. A gente precisa se cuidar, precisa buscar ajuda, não pode deixar achar que é normal, não é. Pega esse contexto, se examine, olhe para você mesmo. E se você se ver assim, se você ver que algum ente querido seu, se algum querido seu, se alguma pessoa que você ama tá assim, conversa, procura observar, traz para essa pessoa uma perspectiva, mostra um vídeo, comenta, conversa. Não se conforma que é assim mesmo e que você não tem nenhum poder sobre isso, tá bom? Gente, todo mundo se sente um pouco deprimido de vez em quando, uma vez na vida, ou por fatos que aconteçam conosco. Mas a depressão, ela é um transtorno psicológico que vai além de uma simples tristeza. É isso que eu quero muito que fique aqui claro para você hoje. Ela é uma condição incapacitante que pode colocar em risco
às nossas vidas e trazer consequências muito sérias. Os sintomas nem sempre são óbvios, as mudanças de comportamento são sutis e a pessoa pode não perceber o que está acontecendo com ela, mas os seus amigos, os seus queridos, os familiares que estão ali do lado às vezes percebem. Então, ouçam as pessoas que te amam. Nesse momento, você não está saudável mentalmente para conseguir distinguir isso sozinho. Então, vale ouvir as pessoas que são importantes para você. Ive, afinal, quando devo me preocupar com minha tristeza e buscar ajuda? Se você apresentar vários sinais ou ainda se eles persistirem por mais de 2 semanas, é hora sim de procurar ajuda psicológica. Não espera a panela ficar encardida lá, pelo amor de Deus. Um psicólogo vai conseguir te orientar e verificar se você está ou não com depressão, para te ajudar a conhecer se você apresenta comportamentos que indicam depressão. Eu fiz aqui um resumão, eu fiz aqui uma lista de sintomas para que você olhe e preste atenção. Mas acende a luzinha aí, essa é uma lista e é apenas para que você seja ajudado a se orientar, para te ajudar a se orientar. Então, apenas um psicólogo, apenas um psiquiatra pode dar o diagnóstico de depressão e te indicar o melhor tratamento. Qual tipo de depressão e o melhor tratamento. Então, se você está com distúrbio no sono, não está conseguindo dormir bem, acende a luzinha. Distúrbios do sono são um dos principais sinais de depressão. Pessoas com depressão podem apresentar insônia, terror noturno, entre outros problemas. Outro sinal bem característico é que as pessoas deprimidas, a pessoa em depressão, ela pode achar difícil sair da cama por longos períodos, por longos dias. Então ela fica ali mesmo, ela não toma banho, ela não levanta, ela prefere ficar ali dormindo, ela não come, ou ela come na cama. Então, distúrbio dos sonos é uma luzinha aí que você pode estar acendendo. Perda de interesse de atividades favoritas, falta de motivação. A pessoa tem um hobby, tem algo que ela ama fazer, que ela sempre gostou e de repente ela perde a motivação para fazer aquilo. Quando estamos tristes e desanimados, costumamos recorrer a hobbies e atividades que gostamos para aliviar a nossa tensão. Mas, no entanto, as pessoas com transtornos de depressão tendem a evitar e perdem o interesse em coisas que gostavam de fazer antes. Então, se você parar de realizar as atividades que antes você gostava, por falta de vontade, por falta de motivação, por falta de ânimo, acende a luzinha aí também. A euforia repentina, ironicamente, quando as pessoas deprimidas tomam a decisão de fazer algo drástico, elas conseguem obter um ganho de energia repentina e podem tomar atitudes drásticas nessa hora. Isso vale para qualquer atividade, como sair do emprego, querer o divórcio, até mesmo tentar o suicídio. Nessa hora, nesse rompante de euforia, apesar da pessoa estar deprimida, ela apresenta esses rompantes. Então, se você notar uma mudança drástica, como alguma dessas que eu falei, é melhor você ficar atento. E também é um indicativo de depressão, esses rompantes, tá? De euforia. Alteração no apetite, esse é outro forte indicativo de depressão. Distúrbios alimentares, como perda de apetite ou comer compulsivamente, são indícios de transtornos mais graves, como ansiedade e depressão. Outro sinal de alerta importante é que a pessoa com depressão costuma abandonar hábitos de higiene pessoal. Então, acende a luzinha ali se não quiser tomar banho mais. Irritabilidade. Você está constantemente irritado? Fica, parece aquela pessoa no mirrele toda hora dando patada, coice. Saiba que essa irritabilidade também é um sinal de depressão. A irritabilidade é um traço tão forte quanto a tristeza.
Se você percebe que responde tudo com ataques de raiva ou ainda possui sentimentos de frustração por tudo que acontece, sempre acontece uma coisa, ai, nossa, fica duro, fica pesado, porque fica gigante aquilo que te frustrou, fica atento. É importante você acender a luzinha aí. Pensamentos sombrios recorrentes. Pessoas com depressão grave podem ser constantemente assoladas por pensamentos sombrios, por exemplo, o medo constante da morte. Quando uma pessoa começa constantemente a falar sobre como as coisas serão, do tipo, depois que eu morrer, quando eu morrer, fulano vai fazer isso, quando eu morrer, isso pode ser um sinal de alerta importante que indica o transtorno de humor depressivo. Se você se vê assim, se você se sente triste, fracassado, frustrado, perdido, deixado de lado, incapaz, com a sensação de não viver da forma como gostaria ou que deveria ser a sua vida, é hora de você se tratar psicologicamente, cuidar da sua saúde mental. Precisa de terapia, de acompanhamento, precisa de ajuda, sozinho é quase impossível. Então busque ajuda, né? Eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental, é a minha abordagem, somada à psicologia positiva, terapia de esquemas, então eu trabalho com essas ferramentas, mas independente da abordagem, busque ajuda, pratique atividade física. Para quem tem depressão, atividade física é fundamental. Não abra mão, ela é fortemente recomendada para o seu organismo voltar a produzir a serotonina, então, por favor, não abra mão disso, comece já. Se você ouviu esse vídeo, se você percebeu que algo assim está acontecendo com você, já sai para fazer uma caminhada, não abra mão. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está assim, fica difícil a gente querer sair para fazer atividade física, mas vai pelo comando da ação que está sendo direcionada a você e não pela sua própria vontade, tá? O objetivo das sessões de terapia é sempre identificar como o transtorno se instalou e o que levou àquela crise, além de conhecer fatores genéticos e hereditários que contribuem também aí para o transtorno depressivo. Nas sessões, o psicólogo ele sempre vai te ajudar a lidar com as suas emoções. E, gente, cuidar das emoções é tudo nessa vida. Acredite. Encontrar formas emocionalmente saudáveis de se sentir em bem-estar, de ter prazer em viver e lidar com as dificuldades do nosso cotidiano é o que faz a gente viver bem e ter qualidade de vida e ter saúde tanto no nosso físico quanto na nossa mente. Era isso que eu tinha para hoje aqui, trazendo essa psicoeducação para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ame e queira bem. Acione os sininhos para outras sessões de terapia aberta. Eu te espero num próximo vídeo. Até mais!